Olá a todos, Shemuel Bet, episódio 18. Então, continuando a história trágica que vimos, certo? No último episódio, o Amnon, essa primeira história, na verdade a segunda história trágica que acontece com Davi, desde o evento de Batsheva. Em primeiro lugar, o filho de Batsheva, certo? Que ela teve com Davi, ele morreu. Em segundo lugar, agora o Amnon, ele estupra a Tamar, certo? E aí o irmão da Tamar, o irmão de sangue da Tamar, que era Avshalom, ele fala para Tamar, a Tamar ficou desesperada, ficou extremamente mal, ela rasgou suas roupas, como a gente mencionou, certo? E o Avshalom chega para ela e fala para ela, não se preocupa, Tamar, na verdade é uma coisa terrível que aconteceu, mas não faça nada, não diga nada, e a Tamar realmente fica em silêncio e vai morar com o Avshalom. Mas o Avshalom, ele guarda esse rancor no coração dele. E aí está escrito, né, assim, é, acaba o episódio falando de Davi. O Davi, ele escutou o que aconteceu, mas ele não fez nada. Ele achou muito ruim. Ele falou, está escrito no Tanakh, né, que ele achou muito ruim, muito grave, ficou muito bravo com Amnon pelo que ele fez, mas ele não faz nada. E aqui é um ponto, acho muito forte, que o Tanakh está mostrando aqui. O Davi, ele fez um erro. Mesmo que ele recebeu tchuvá, esse mesmo erro não foi o mesmo erro. Obviamente o do Amnon foi um erro, ele pegou, fez a força, tal, então não é totalmente equivalente, mas pelo Davi ter errado em algo talvez similar, ele já meio que perde a força de poder dar uma bronca, vamos dizer assim, em Amnon, certo? Se ele fosse dar uma bronca em Amnon, Amnon simplesmente poderia chegar e falar para ele, como assim, Davi, você fez a mesma coisa, certo? Ele perdeu a moral dele para falar com Amnon, certo? E esse é um ponto. O segundo ponto, e o Davi, a partir de agora, ele fica muito mais passivo. Depois desse evento de Batsheva, ele perde aquela atividade dele, aquilo que ele era sempre presente. Agora ele meio que fica um pouco mais passivo, como a gente já vê nessa história, que ele escutou, ficou bravo, mas não fez nada, certo? E aí, realmente, não foi feito nada, só Avshalom ficou com aquele rancor guardado dentro dele. E aí o Tanakh conta, passaram-se 2 anos, certo? E o Avshalom, ele foi fazer a Gzizat Hatzon, ele foi fazer a tosada do rebanho, e era uma grande festa, certo? Eles faziam a Shritá, como a gente já mencionou, com Naval antes também, história de Naval, a Carmeli, a época da tosada, de quando eles cortavam a lã dos carneiros, era fazer uma grande festa em volta disso, porque acabou um ciclo, eles vão ganhar toda a tosa, e já aproveitavam e faziam shritá, faziam um bom churrasco com alguns carneiros. E aí passou 2 anos na época da Gzizat Hatzon, dessa tosada do Avshalom. Ele ia fazer essa tosada num lugar chamado Bal Hatzor. Bal Hatzor é para o norte de Jerusalém, uns 20, 30 quilômetros para o norte de Jerusalém, certo? E aí ele ia fazer essa festa, ele chama o Davi, fala, meu pai Davi da Melech, por favor, venha, eu te convido, venha para a minha festa, onde eu vou fazer a Gzizá, a tosada do rebanho. E aí o Davi fala, não quero deixar pesado para você, Avshalom, não vou. Ele tenta pressionar, mas o Davi fala não. Aí o Avshalom fala, não, mas pelo menos manda então os seus filhos, manda o Amnon e os seus outros filhos, os filhos do rei,
para virem festejar comigo, vou fazer uma grande festa. E aí o Davi fala, que Makesher, por quê? Que tem a ver mandar Amnon com você? Nada a ver, né? Mas o Avshalom ele pressiona e o Davi fala, tá bom, então manda o Amnon. Aqui talvez você também vê um pouco mais da passividade de Davi, possivelmente. Ele no final deixa Amnon. E por outro lado a gente também vê que talvez Amnon, depois desse episódio com Tamar, ele ficou sobre maiores auspícios de Davi. Davi talvez estava tomando mais conta para ele não fazer nenhuma besteira, porque o Amnon era o primogênito de Davi, certo? Davi não, ele já fez uma coisa terrível. Talvez Davi botou uma certo olhos, vamos dizer assim, sobre Amnon, para ele não voltar a fazer alguma coisa estúpida, certo? Mas de qualquer modo, Davi acaba aceitando, Avshalom convence ele de levar, e aí todos os filhos dos reis vão lá fazer uma grande festa em Baal Hatzor. E eles estão lá, o Avshalom faz um grande plano, ele aproveita esse momento para tirar para fora todo aquele rancor que ele estava guardando, certo? E é interessante que é um contraste muito grande, certo? Entre o Amnon, que foi pela vontade do momento, ele não conseguiu aguentar um minuto a mais, ele fez algo terrível porque ele não aguentou um tempo a mais, talvez ele poderia acabar casando com a Tamar, ele fez algo terrível porque não conseguiu esperar um pouco. E aqui o Avshalom esperou tranquilamente, ele tem paciência, a gente vê isso claramente, que o Avshalom é uma pessoa que tem paciência, consegue esperar o momento certo, e depois de 2 anos, realmente ele está junto com Amnon na festa, e até lá ele não falou nada, o Amnon nem imaginava que o Avshalom guarda algum rancor dele, certo? Então eles estão lá, e aí o Avshalom fala para os ajudantes deles, que são soldados dele, para matarem o Amnon. Fala, quando estiver no meio da festa, todo mundo já meio bêbado, vão lá e matam. Vou parar um pouco a história aqui e vou mudar para o que está acontecendo em Jerusalém, certo? Passa um tempo, durante uma meia hora, 1 hora, em Jerusalém, o Davi está no palácio, e de repente chega uma notícia para Davi, chega uma pessoa com uma notícia urgente, rei Davi, escutamos que o Avshalom matou todos os filhos do rei. Davi escuta isso, fica desesperado, assim, Avshalom matou todos os filhos? Ele rasga a roupa, começa a chorar, e todo mundo que está lá com ele também, todo o palácio começa a ficar muito, muito mal. E aí chega o Yonadav, se vocês forem lembrar, o Yonadav é o que a gente viu no último episódio, aquele que deu a ideia para o Amnon de como conseguir ficar sozinho com Tamar, certo? Ele falou, finge que você está doente. E agora ele pescou, nessa hora ele pescou, ele falou, Davi, rei Davi, não se preocupa, não foi todos os filhos do rei que morreram. O Avshalom com certeza matou apenas o Amnon, porque desde aquele dia que o Amnon violou a Tamar, o Avshalom ele não é mais o mesmo com o Amnon, ele tem uma raiva de Amnon. Ele só matou o Amnon, ok? De repente, eles começam a escutar, passa mais um tempo, eles começam a escutar um monte de cavalaria, um monte de mulas chegando, e realmente as pessoas contam para Davi que só foi morto o Amnon, todos os reis saíram fugindo, todos os outros, não reis, os filhos do rei, os filhos de Davi, os outros filhos de Davi, quando viram que Amnon foi morto,
Eles obviamente não sabiam toda a história, então automaticamente eles acharam que o Avshalom estava se rebelando contra todos os filhos do rei, e eles, assim que escutam, pegam seus cavalos, vão embora, pegam suas mulas e vão embora para o palácio do rei. E aí, quando Davi vê todo mundo, ele está um pouco aliviado, mas, por outro lado, eles falam para ele que Amnon foi morto. Isso deixa ele realmente triste, muito triste. E o que Avshalom fez? Avshalom, ele fugiu. Avshalom foi para o norte, a gente mencionou que o Avshalom era neto de um rei, era o neto do rei de Geshur, certo? A filha do rei de Geshur casou com David Amelech e deles nasceu Avshalom. Então ele foge para o seu avô materno, para o rei de Geshur, num local, a capital de Geshur provavelmente hoje um local chamado Tzaida, Beit Tzaida, que fica lá na área do Madraza Reserve, para quem já foi lá, né? Tem um passeio legal no rio de Madraza, um pouco ao norte de Madraza, tem lá um Tel Beit Tzaida, uma cidade antiga, só sobrou poucas ruínas, mas era uma cidade, e se assume que essa cidade, que esse local era a capital de Geshur. Então, possivelmente foi para esse local que Avshalom fugiu, e o Davi fica triste. Ele, de certa maneira, perdeu 2 filhos, certo? O primogênito dele, Amnon, foi morto, e o terceiro filho dele, Avshalom, já agora está meio que inválido. Ele matou um outro filho de rei, está inválido. Ok, continuaremos com a história no próximo episódio.